momentos, nas alegrias, nas descobertas e nos momentos que ainda vão compartilhar, nos sonhos, nos planos. Pense na falta que essa pessoa pode fazer na sua vida. Agora pense na falta que uma pessoa, à espera por um órgão para transplante, pode fazer na vida de todos que o amam. Espalhe amor, doe órgãos. Para ser um doador, avise a sua família. Ministério da Saúde. Doar leite materno pode transformar a vida de recém-nascidos prematuros e bebês internados que não se alimentam direto no seio da mãe. Por isso, se você pode, faça a sua doação. Esses bebês esperam por você. Qualquer quantidade doada pode salvar vidas. Doe leite materno. Ajude quem espera por você. Informe-se no banco de leite humano mais próximo. Saiba mais em saude.gov.br/doação de leite. Ministério da Saúde, Governo Federal. Rádio Unaerp. Bate-papo descontraído, entretenimento e muita gente bacana. Agenor Filho, entrevista. Terça-feira, 2 de abril de 2019. Está no ar mais um programa de entrevista aqui na Rádio Unaerp de Ribeirão Preto. Eu sou Agenor Filho, aluno do curso da 7ª etapa de jornalismo. E hoje o tema é sobre saúde mental. E sempre trazemos um tema aí de interesse para atender a população. E quando se fala em saúde mental, a maior parte das pessoas confundem com algum distúrbio ou com algum problema mental. Mas a saúde mental vai muito mais que isso. E para melhor esclarecer sobre esse assunto, eu recebo aqui o psicólogo Márcio Ferreira, ele que é pós-graduado em saúde mental. É também constelador sistêmico e coach. Seja bem-vindo, Márcio, aqui no programa Rádio Unaerp. É um prazer receber você aqui. Muito obrigado, eu que agradeço, Agenor, pelo convite, em poder falar aí sobre tantas coisas boas, né, e desmistificar muitas coisas sobre a saúde mental. Fico muito lisonjeado, muito obrigado. Ô Márcio, e o que é mesmo saúde mental? Quando há tantas confusões referente ao nome? Saúde mental ele é bem mais complexo do que apenas uma doença mental, né? É muito comum que as pessoas aí associem saúde mental com o fato de estar doente mentalmente ou ter algum problema mental. Saúde mental é muito mais amplo e subjetivo. Se a gente for parar, Agenor, para pensar na Organização Mundial da Saúde, eles falam que ter uma boa saúde mental, você tem que estar bem socialmente, você tem que estar bem cognitivamente. Então, assim, você não pode estar com nenhuma dor. E aí essa dor é um âmbito muito geral. Então vamos pensar hoje em dia, quem é que, por exemplo, não está preocupado com finanças? Quem é que não tem um problema na família que causa uma preocupação? Às vezes está trabalhando lá e está pensando em outra coisa, está desenvolvendo outra coisa na sua mente e isso causa um desconforto. Se você sentir esse desconforto pela Organização Mundial da Saúde, você tem um problema de saúde mental. Então, assim, é muito amplo. Hoje, se a gente for parar para categorizar mesmo, colocar um carimbo, se a gente pensar, né, nessa questão de quem tem alguma dor emocional tem um problema de saúde mental, então eu acho que a grande maioria da população hoje tem problema de saúde mental. Eu acho que isso é muito além, né? E por isso que eu gosto de desmistificar. Saúde mental não tem nada a ver com doença mental. A gente sempre associa, tem algum transtorno, tá com alguma dificuldade aí, tem dificuldade de mobilidade, seja física, psíquica. Isso é totalmente diferente. Ô Márcio, a vida ela é cheia de ciclos. Sim. Né? Como você mesmo falou, é cheia de desafios, problemas. Como que a pessoa que mentalmente ela é saudável, como que ela compreende esses diferentes ciclos? Então, aí é uma questão muito importante, Agenor. Por quê? Eu acredito que cada vez mais a gente deve se conhecer mais. E, infelizmente, hoje a população está indo num processo totalmente contra. A gente não sente mais as coisas. Né? A vida, para mim, ela tem sentido, né, quando a gente vive. E aí, se a gente recortar aí essa palavra sentido, a gente vem do sentir.
Eu trabalho com um processo, né, um método que eu desenvolvi, que é o método ser, que você, para existir e realizar, você precisa sentir a vida. E a gente hoje não sente mais nada, né? A gente fica desconectado, a gente fica conectado no celular, conectado nas redes sociais e desconectado da gente mesmo. A gente não se conecta mais ao que a gente sente, né? O que as pessoas sentem hoje em dia? Às vezes a gente não sabe nem nomear mais o que é que as pessoas estão sentindo, né? Será que isso é medo, é raiva, é uma angústia? O que é? Como que a gente nomeia? Porque a hora que a gente passa a nomear cada emoção, cada sensação que a gente tem, a gente começa a aliviar esse fardo. Isso vai nos dando uma segurança. Agora eu sei o que eu estou sentindo. Eu estou com raiva, eu tenho uma agressividade, eu sei o que eu sinto. Não fica aquele nó no peito. Se eu não me conheço, como que eu posso, então, entender esses ciclos da vida, cada fase, as surpresas, né? O problema com o chefe, o problema nos relacionamentos, o problema em casa, o problema com os filhos. Como que eu vou entender e lidar com o outro nessas relações interpessoais? Né? Eu entendo que nós somos seres sociais e a gente faz trocas, né? A gente troca, né? A cada momento a gente está aí compartilhando momentos, emoções, coisas boas e ruins, porque isso também faz parte da vida. Sim. E aí como que eu me desenvolvo então nesse ciclo? Eu preciso me conhecer. Para eu ter uma boa saúde mental, para avançar a cada etapa, eu tenho que sair de uma etapa que me é confortável, um ciclo ali de conforto, que eu já sei, todo dia eu faço a mesma coisa, sei como é, mas mesmo assim a vida vem, causa surpresa para nos empurrar para frente. Falar, ó, para tudo, vamos fazer coisa diferente, vamos testar outras coisas, vai, se lança, arrisca. E se a gente não faz isso, a gente começa a ficar doente mesmo, fisicamente. E por que do medo, Márcio? Assim, quando se trata dos problemas que a gente enfrenta na vida, porque assim, principalmente hoje nas redes sociais, é comum as pessoas se exporem demais, principalmente no sentido de querer mostrar aquilo que às vezes nem existe, né? E por que essa dificuldade de colocar para fora um problema, uma dificuldade existente em qualquer relacionamento? Uma resistência, Uma né? resistência. Porque assim, ó, eu entendo que nós, seres humanos, vivemos numa área de conforto. E esse conforto nos causa coisas boas. Mas, porém, se eu ficar ali, não cresce nada. Vou tentar explicar um pouquinho sobre essa fase de conforto. A gente tem algumas emoções básicas. E uma dessas emoções básicas é o medo que você falou. Uhum. E aí, o que o medo nos faz? Ele nos preserva, né? Preserva a nossa própria espécie. Então, por eu ter medo, eu não vou pegar e vou pular da ponte. Eu não vou pular de cima de um prédio, porque eu tenho medo. Então, isso me preserva vivo. Tá. Então, quando eu vou mudar de fase, eu vou mudar... O que eu digo quando eu falo assim, vou mudar de fase? Vou mudar de emprego, eu vou mudar de uma situação, eu vou trabalhar em outro lugar, eu vou mudar de relacionamento, eu vou começar uma vida nova, eu vou mudar de país, de cidade. Isso me dá medo. Porque a área que eu estava, aquela parte que eu já estava antes, eu já conheço. É uma zona de conforto. É uma zona de conforto. Eu já sei como era antes. Eu já sei como era o meu relacionamento antes de eu terminar. E agora eu tenho que começar um novo relacionamento, conhecer família, tudo de novo, me sentir aceito, não sentir aceito. Eu vou começar um emprego novo, mas é melhor, eu vou ganhar mais, é um emprego com uma carga horária reduzida, uma probabilidade de eu ser muito feliz, mas me dá medo. Será que as pessoas vão gostar de mim? Será que eu vou fazer o serviço certo? Será que vai durar? Será que vai ter estabilidade? Então, na área que eu já estava, eu já tenho a segurança, eu já tenho o conforto de estar ali. Só que aí eu não avanço nessas etapas, nesse ciclo da vida, porque eu não tenho como crescer. Esse é um lugar, né, que eu fico ali, eu não cresço, né? Então, para eu crescer, me conhecer, desenvolver toda a minha parte aí emocional, minha parte de todas as habilidades como ser humano, eu tenho que me lançar. E esse me lançar me dá medo. Porque eu vou para um lugar que eu desconheço. Esse desconhecido, às vezes, o que se percebe é que as pessoas não estão se conhecendo, né? Sim. Existe alguma técnica, algum método que a pessoa busca para ele poder associar essas técnicas às questões mentais e viver melhor? Sim, claro, existem processos de autoconhecimento que inclusive eu trabalho, mas o primeiro fato mais importante, até posso falar dos processos, mas o fato mais importante é o querer, um querer verdadeiro.
Porque se eu me conhecer, eu vou desbloquear os meus traumas, eu vou desbloquear aqueles meus emaranhados que eu tenho dentro de mim, aquelas minhas situações que não me deixam avançar. Eu vou desbloquear as minhas crenças limitantes, que tem esse nome justamente porque me limita num determinado lugar. Então, assim, eu preciso querer. Um querer verdadeiro, conectado com você mesmo, de que eu possa avançar. A partir do momento que eu quero me conhecer, que eu quero desenvolver nessa área, eu consigo aí, através de vários, por exemplo, tipos de processo da terapia, um processo de coaching, que é um processo profundo de autoconhecimento, o processo das constelações familiares, que desembaraça esses emaranhados aí de uma forma única, rápida, efetiva, em um dia só. Você enxerga ali. Então, assim, só que eu preciso querer. Só que esse querer muitas vezes vem com enxergar coisas também do passado. Porque eu tenho que honrar e reverenciar a minha história. Tudo aquilo que eu passei. E eu posso ter passado não só coisas boas, né? Todos nós temos uma dualidade. Então eu passei coisas ruins e coisas boas. E às vezes eu pergunto até para os meus clientes, meus pacientes, me fala as 3 melhores coisas da sua semana, as 3 melhores tarefas que você desenvolveu ao longo da sua semana, o que foi bom, o que valeu a pena, o que foi extraordinário no seu dia. E às vezes as pessoas não sabem nem aquilo que foi bom do que viveu. E aí a gente tem uma grande gama de falar assim, não, pera um pouquinho, olha tudo que você tem, você está vivo, está respirando. Então é um conhecimento muito profundo e às vezes a gente não dá valor, não tem essa gratidão. Eu vou levando uma vida num piloto automático e é isso que dói mais, porque eu tenho que falar assim, olha para tudo que você tem, olha para aquilo que você vivenciou, experiências negativas e torna isso aprendizado para você, ferramenta que você traz do seu passado para você avançar e evoluir. Pega isso, todo esse material, essas pedras que você teve no caminho e constrói então o seu castelo. Ajuda a construir essa ponte. Porque se você não utilizar essas pontes do passado aí que você teve como um aprendizado que você viveu, como que você vai avançar? Então tem que olhar para trás. E esse olhar para trás dói. Porque eu vou ter que entrar em contato às vezes com histórias que não me fizeram bem, que vão talvez me trazer algumas mágoas, algumas marcas, né? Que eu vou ter que revisitar emoções que foram dolorosas. E aí, mas é só eu olhando para isso que eu consigo ir para frente. E aí eu acho que é isso hoje que a população está começando a entender a importância, a necessidade. Porque a gente não precisa ir no psicólogo, né? Me procurar lá só porque eu falo assim, eu tenho um problema. Eu posso me procurar para me conhecer e ser melhor. Né, como um processo aí de profilaxia, né? Eu vou melhorar hoje. Se eu fosse antes no dentista, talvez eu não precisasse só ir na hora da dor. A gente não vai no médico, a gente só vai no médico na hora da dor. Por que tem que ir no psicólogo só a hora que está com uma dor? Não seria mais fácil se a gente visitasse o psicólogo, né? Marcasse sua sessão, olhasse para você, por você, né? Então, Como tanto preconceito, né, Márcia? Procura um psicólogo porque está com problema mentais, coisa e tal, e isso inibe a pessoa, né, de procurar um psicólogo. Muitos até fazem besteiras mesmo na vida, né, sendo que seria bem melhor. Com certeza. E assim, né, que nem você falou, esse preconceito de procurar o psicólogo, isso é verdade. Infelizmente, a gente tem muito mais aí de 50 anos de profissão, regulamentado, e aí ainda a gente tá numa era que as pessoas falam, eu vou procurar um psicólogo, e aí eu tô mal da cabeça, eu tô louco, e não é isso. Isso a gente tem um pensamento lá do começo do século, porque o psicólogo é o profissional que realmente te faz digerir algumas emoções, que te auxilia, não porque ele tem todo o conhecimento ou todo o poder, mas porque ele é a pessoa que tem os instrumentos para chegar no determinado ponto que você precisa. Né? Eu tenho uma paciente que ela fala, você faz uma cirurgia sem colocar a mão em mim. E é verdade, porque se a pessoa se permite, você consegue acessar traumas, acessar informações por você e não por mim. E eu não preciso saber exatamente, a pessoa tem uma profissão, eu vou trabalhar, ela é advogado, eu não sou advogado, eu vou saber trabalhar com ela? Claro que vai. Eu não preciso saber da profissão dele, eu preciso saber quem é ele. É o profissional que olha realmente o ser humano como sendo um ser humano. E fala assim, querido, você está tendo alguns problemas emocionais aí, algumas dores que você não está digerindo, então vamos digerir junto, vamos pensar junto o que é isso que você está sentindo. Tá difícil, o que é, por que dói? E aí a gente vai olhando essas crenças. Porque eu aprendi assim, eu aprendi daquele jeito. E essas crenças vêm de várias formas.
A gente hoje não sabe, por exemplo, o que é ser filho, a gente não sabe o que é um relacionamento, um namoro, a gente não sabe o que é casamento. E aí, se eu não me sinto, como que eu vou sentir o outro? Exatamente. E aí, assim, o que é casamento para as pessoas, né? O que é casamento para o outro? Porque cada um vai ter uma visão, porque isso está baseado naquelas crenças que eles viveram, né? Do que nós vivemos. E cada um tem uma visão. Eu costumo dizer, Agenor, que eu não trabalho com a normalidade. Mas não porque as pessoas são anormais, porque aquilo que é normal na sua casa não é na minha, ou não é na do vizinho, na do amigo. Então, assim, cada um tem a sua normalidade, porque vem de normas. Eu trabalho com aquilo que é natural. Então, eu olho o ser humano pela sua natureza. É um ser humano. Então, o que ele está me apresentando quando ele chega no meu consultório, na clínica? Qual é a dor que ele está me trazendo? Porque ele está querendo me dizer muito além daquilo. E aí, como, né, eu sou um profissional habilitado, capacitado, eu consigo chegar fundo em algumas questões que a pessoa destrava muito rápido. E aí ela fala assim, olha, agora eu acho que eu me conheço. Tem uma pessoa que está num processo recente que ela falou assim, eu passei a minha vida inteira sem me conhecer. Eu fui me conhecer aqui, agora eu sei verdadeiramente o que eu quero. E a pessoa está com mais de 50 anos. Então aí eu fico pensando, 50 anos para saber quem é a pessoa. Será que a gente realmente precisa disso? Passar 50 anos vivenciando, experienciando coisas sem saber qual que é a função, o sentido disso, né? Porque não tem. Como que é isso? Viver sem se conhecer? Viver sem se conhecer. E, infelizmente, eu penso que a maioria das pessoas hoje não se conhece por medo da dor. Sabe aquela história assim, eu não vou no dentista porque dói, mas a hora que vai é pior, porque aí realmente tem que mexer. E aí, por não mexer nas nossas feridas emocionais, eu não vou, eu me protejo. Mas chega uma hora que a vida trava. E não é porque eu quero, porque eu tô rogando praga, Deus me livre. É porque justamente eu sei que funciona assim. Porque uma hora você fala assim, querido, querida, para um pouquinho, dá uma olhadinha em você, você vai ficar doente se você não olhar, se você não mudar a rotina. Né? Por exemplo, pacientes com câncer, eu acho que alguém deve conhecer, né? Tem conhecidos que tiveram ou conhece algumas histórias. Um paciente com câncer, a hora que ele descobre, que ele percebe o diagnóstico, a primeira reação dele é negar, porque eu não quero ter isso. Né? E eu atendo às vezes paciente com câncer que fala assim, não estou doente. Como não? Tem um diagnóstico, precisa ser tratado, precisa ser curado. Depois que a pessoa passa a se aceitar, passa a olhar para essa doença como, ok, eu tenho uma doença, vamos olhar para que teve essa doença. Porque assim, a hora que ele recebe o diagnóstico, aí ele percebe que ele poderia mudar a alimentação, que ele poderia mudar, gostaria de fazer esporte, eu quero andar de bicicleta, vou passear mais com meu cachorro, vou amar mais meus filhos, minha filha, meu marido, porque eu nunca dei atenção, eu só trabalhava, então eu vou diminuir minha carga de trabalho. Então a pessoa faz uma mudança na vida, não é assim, só ser o saudável pelo saudável, mas uma mudança que faz sentido para ela. E eu recorto de novo essa palavra. Faz sentido eu amar mais o meu marido, a minha esposa, eu me dedicar mais aos meus filhos. Faz sentido eu fazer coisas que eu tenha prazer, porque eu posso ser que eu vou morrer. Ser ela mesmo, né? E aí, para que as pessoas hoje esperam chegar um momento da hora da morte ali, percebe que, meu tempo está esgotando porque eu descobri uma doença, e agora o que eu fiz? E se não deu tempo de fazer, o que eu vou deixar? Qual vai ser o meu legado, a minha história que eu deixo? O que vai estar escrito lá na lápide do seu caixão? Queria tanto ter feito e não fez? Né? Por que não fez? O que te impede? Quais são as correntes? E aí mexer nisso dói um pouco. Por que de tantos conflitos psicológicos, Márcia, principalmente nos últimos tempos, que a gente vê tanta banalidade sendo divulgada em redes sociais, na TV? Por que as pessoas elas preferem usar dessas mídias, de tudo isso para fazer espetacularizar a morte, chega ao ponto da morte? Sim, o que eu penso, tá, Janor? Eu acho que tudo na nossa vida tem essa dualidade, tem a luz e a sombra, tem o lado bom e o lado ruim. A internet é uma ferramenta maravilhosa, hoje nós estamos aqui, tem as pessoas assistindo justamente por causa dessa nossa conectividade, então assim, a gente tem recursos hoje que nos ajudam e nos facilitam muito. Porém, tem o seu lado aí sombrio, que não é tão bom ou saudável. Hoje, antigamente a gente tinha, se a gente for olhar historicamente, a gente tinha a Inquisição, né? As pessoas eram colocadas na fogueira a partir de julgamentos do que era certo e do que era errado e eram tacados fogo na pessoa viva.
Hoje a gente tem um outro tipo de fogueira, e é a fogueira da internet. Então, assim, eu entendo que essa fogueira hoje, se você... eu fiz alguma coisa errada, eu postei lá, nossa, isso vira maior sensacionalismo, né? Isso tanto pro lado bom, como eu disse, tem um lado bom e um lado ruim. Porque pode ser que eu perceba que as pessoas não precisam fazer determinadas coisas. Eu posso chegar uma notícia e fazer um sensacionalismo com aquela notícia de uma forma positiva, né? Eu falo, gente, tá acontecendo isso, percebe? Nós estamos alcançando X pessoas aqui, então, estamos falando de coisas boas. Então a gente pode levar isso pro lado bom, mas eu também posso levar pelo lado ruim. Então depende da forma como você manuseia, né? A gente teve um caso recentemente de uma menina que saiu postando um vídeo, não sei se você ficou sabendo, falando sobre um racismo de um funcionário. Então assim, e aí eu exponho isso, e aí agora ela está sendo jogada na fogueira. Não estou falando que está certo o que ela fez, né? No sentido do racismo, do preconceito, não tem que ser feito, mas aí agora todo mundo apedreja ela, todo mundo, e aí ela acaba com a vida dela por causa talvez de 10 segundos de vídeo. Então assim, eu estou levando o pensamento para a gente refletir. É bom fazer isso? Nossa, nós temos uma possibilidade de divulgação, não tem que ser racista, não tem que ter preconceito, isso tem que mudar na sociedade, senão uma hora vai explodir isso aqui. Não estou falando só Brasil, mundo, tem que acabar com essa segregação. Mas a hora que eu tenho essa ferramenta, por que eu não uso então ela de forma positiva? Né? Para que eu preciso me expor tanto, talvez numa vida que eu nem tenho? E aí a gente precisa olhar algumas réguas, porque assim, tudo aquilo que eu comparo tá doente. Se eu tô me comparando, eu queria ter o corpo do outro, porque o corpo do outro que é legal, e aí eu vou fazer de tudo para isso, ok, se estiver dentro do saudável, mas eu só me sentir feliz se eu tiver o corpo do outro, vai ser impossível, porque você nunca vai ter o corpo do outro. E aí uma das coisas que eu falo, querido, você não vai ter. Porque nunca vai ser do tipo, a gente é diferente. Mas eu queria ter o dinheiro do outro, da forma como ele ganha, eu queria fazer a mesma coisa que ele. Não tem como você fazer a mesma coisa, você vai ter o seu tempero. Você vai fazer o seu. Mas eu só vou ser feliz se eu for CEO de uma grande multinacional. Tá, e você pode ser CEO, mas você nunca vai ser o CEO igual a pessoa que é hoje no cargo. Porque você é você. E aí a gente começa a entender algumas réguas. Se eu começo a comparar algumas coisas, eu fico sofrendo. Porque eu nunca vou ser o outro. E aí é um estado de comparação. E aí dói demais, porque eu nunca vou ser outra pessoa. Eu sou eu. Voltando à exposição, Márcio, essa grande exposição, principalmente nas redes, mídias, sim. Ela tem a ver com carência afetiva? Olha, eu entendo, Agenor, que existe sim uma necessidade hoje de ser visto, de se sentir amado, de se sentir desejado. Eu acho que hoje nós estamos nessa geração aí, né, a grande geração Y é a que mais vai sofrer, porque veio vindo de pais que foram muito reprimidos, né, no sentido não pode nada, cheio de regras e não pode fazer isso do que é certo, e aí esses filhos, né, se tornaram pais e cresceram e falaram, eu vou deixar mais solto, eu vou deixar mais livre, porque eu sofri tanto, fui tão reprimido, e aí esses filhos hoje estão cada vez mais soltos, vou deixar mais solto. Então, quem olha para essas crianças, né, para as crianças que nasceram, quem realmente olha para esses adolescentes de hoje? E eu digo olhar no sentido de um olhar verdadeiro. Quem realmente ama essas crianças? Quem sabe se elas estão chorando, se elas estão sorrindo, o que elas desejam, o que elas esperam, né? Então, o que verdadeiramente essas pessoas precisam hoje? As pessoas não sabem mais, porque estão ocupadas demais, querendo ganhar dinheiro para cobrir a saúde, que não tem. E as crianças se trancafiam, né, nos quartos ou no seu mundo aí, sim, digital. E tudo bem, e aí às vezes a gente vê, né, sai para jantar, vai no restaurante, a gente vê aí, você tá na hora de comer, mas toma o celular porque você fica mais quieto. Então hoje eu quero assim, eliminar problemas, eu não quero resolvê-los, eu quero apenas tirar. Então meu filho, minha filha tá dando um trabalho, tá chamando a minha atenção durante um jantar, coloca o celular na mão dele que ele fica quietinho. E aí? Qual a necessidade desse filho? Será que nessa hora desse jantar ali não podia olhar mais para essa criança, conversar? E não só assim perguntar como foi seu dia, mas perguntar o que você fez de legal, qual o amigo que você fez, qual a amizade que você fez hoje na sua escola, né? O que você fez de criativo hoje? Né? Teve alguma coisa legal com algum amiguinho? Por que só perguntar, né, como foi seu dia? Isso quando pergunta. Né? Hoje os pais, muito difícil, recebo muitos pais que não sabem a necessidade do próprio filho. E aí o legal é que não é feito com os filhos, porque o problema não é os filhos, o problema são os pais.
E não que os pais são o problema, mas a forma como eles agem, como eles lidam com essa criança. Não tem ferramenta, não tem manual. A gente não vem com manual falar isso é certo, isso é errado. A gente não tem um manual. Bom se fosse, né? Eu falo, manual aqui, vamos dar uma olhadinha nesse manual e ver o que dá para arrumar. Tá com um defeitinho aqui. Como que eu faço nisso? Não tem. E aí eu tenho que olhar o outro como ele é. O que seu filho está precisando? Isso assim, né? Nós estamos dando exemplo de filho, mas e marido? O que seu marido? O que a sua esposa precisa? Quantos % a sua esposa é sua esposa, é mãe, é filha? Porque ela também é filha de um casal, né? Quantos % ela se dedica a ela? Quantos % que ela é mulher? Quantos % que ela tem a possibilidade de realmente cuidar, ter o tempo dela, fazer o cabelo, fazer uma unha, coisa simples. Sair com ela mesmo, parar para tomar um café, às vezes nem isso a gente tem tempo mais. Então, quantos % dessa nossa saúde mental está inteiro? Porque eu tenho tantas obrigações, eu passo tanto tempo ocupado ali, e aí? Quem olha realmente para o outro? E eu só consigo olhar, ter essa visão da pessoa saudável quando eu sou saudável. É isso, Márcio. Como que eu faço para ter essa visão dessa saúde mental? Eu costumo dizer que a nossa consciência é como um postinho de luz. Ela ilumina uma determinada área. E a hora que ela ilumina essa área, eu só consigo enxergar aquilo que está claro. Então, assim, se eu vivo de uma forma, vamos dizer, entre aspas, doentia, né? Se eu vivo sem essa consciência de quem eu sou, como eu vivo, e eu levo essa vida no piloto automático, eu tenho um tamanho de consciência. Se eu me conheço, se eu sei quem eu sou, se eu olho para mim, se eu faço algum trabalho de autodesenvolvimento, essa autopercepção, eu vou ampliar isso. E aí eu começo a ver, falando, nossa, eu vivia de uma forma tão estranha, eu não dava atenção para tantas coisas. E aí, às vezes, eu pergunto para os meus pacientes, qual que é seu sonho? Não sei. Ou então tem um sonho e fala, o que você vai fazer para chegar lá? A pessoa fala, não dá. Como não dá? Não é o seu sonho? O que você pode fazer para realizar? E aí a pessoa fala, nossa, eu posso realizar isso? Eu falei, claro que pode. Quem que te impede? Não tem gaiola, não tem amarras, não tem uma bola de ferro no seu pé. Então por que você não pode realizar isso? Algumas coisas têm que mudar. Né? Eu tenho que agir, ter comportamentos, e aí a gente tem inclusive uma estrutura para fazer você atingir o seu objetivo, a sua meta, né? Que a gente segue ali, tem todo um processo para você realmente alcançar. Mas e o que você faz para isso hoje? Nada. O que você está disposto a fazer? Estou disposto a fazer, então vamos mudar. E aí a pessoa aumenta o seu poste de luz e tem um autoconhecimento. E aí ela percebe o quanto doente ela vivia de uma forma tão pequena ali, sem olhar o mundo, né? Aí você abre assim, né? O nosso horizonte, fala, nossa... Eu costumo dizer, Agenor, que, por exemplo, um processo de terapia, um processo de coaching, um processo de constelação, é como a gente entrar num prédio. Você nunca fez nada, você está na área ali do hall, do térreo do prédio. Você enxerga, mas você vê o muro logo à sua frente, tem uma árvore, um coqueiro ou outro ali no seu condomínio, mas é aquilo que você enxerga. A hora que você começa a subir, né, no caso de fazendo uma terapia, um processo de constelação familiar, ou até mesmo um coaching, um processo de coaching, você começa a subir os andares. E aí você vai vendo, então você faz terapia, você sobe 1, 2, 3 andares, aí você vai enxergando e fala, nossa, olha, tem uma rua que passa aqui perto. Aí você vai subindo os andares até você chegar no topo, e aí você fala, gente, olha quanta coisa longe que tem lá. A nossa visão fica muito mais longe, a gente percebe e não cai mais em armadilha. Muitas pessoas hoje ainda caem em armadilha do que os outros falam, do que os outros contam, não sabe lidar com as situações, briga com o chefe, briga com o marido, porque não tem ferramentas para lidar com isso. Eu não tenho uma inteligência emocional para lidar com os problemas. Se a gente está falando de saúde mental, o que é saúde mental, então? Se eu não consigo, eu sou estourado, eu brigo, eu não dou conta e é assim. Então, a hora que você passa por um processo como esse, você começa a se perceber que o mundo é muito maior do que esse pequeno postinho de luz, né, dessa área térrea. Você falou muito da constelação familiar. Sim, sim. E, assim, até pouco tempo eu não sabia. E eu creio que muita gente também ainda não conhece. O que é mesmo a constelação familiar? A constelação familiar é um processo que foi desenvolvido por Bert Hellinger, que é um alemão, no qual eu tenho a formação com ele pela Hellinger Schule, da Alemanha.
É um processo baseado na física quântica. Muitas pessoas ainda mistificam isso do processo de constelação familiar, porque ele é baseado numa física quântica. Então, dentro de um processo de constelação familiar, usam-se representantes para aquele seu problema. Então, ela é uma técnica projetiva, que você acaba enxergando no outro ali o que está acontecendo na sua vida. É muito mais fácil. Por que a gente gosta tanto de ir no cinema? Porque a gente enxerga na história dos filmes e às vezes a gente se identifica, se emociona, chora com o filme, gosta, torce por um determinado personagem, porque a gente está vendo fora da gente. E a constelação familiar faz isso, ela projeta fora o seu filme da sua vida no outro. Esses representantes são pessoas de um grupo sistêmico. Isso, no caso tem duas formas para você estar presente. Você pode escolher para constelar, que é uma pessoa específica para resolver, eu quero resolver esse problema, então eu faço reserva vaga para constelar, né, que é o nome que é dado. E aí eu vou constelar, a gente vai abrir esse processo, esse filme, começar a assistir. Ou então eu posso ir para participar, que são pessoas que decidem ali entre eles, fazem a sua inscrição, que não se conhecem, e eles vão lá para participar da constelação do outro. Quando ele participa, quando ele assiste o filme da vida do outro, ele também se identifica. Sim. E como é baseado em física quântica, então você leva muito da história do outro para você. Entendi. E aí você vai percebendo os movimentos saudáveis, você vai percebendo aquilo que está acontecendo na sua vida. Só de observar a história do outro você aprende. Eu levo o meu problema para um grupo. Sim. E ali dentro daquele grupo eu escolho os representantes do meu problema. Sim. E aí eu fico como se fosse um espectador assistindo. Isso, basicamente isso. Por quê? No caso tem um facilitador, que é o nome dado, ou constelador, que no caso sou eu. Sim. E aí essa pessoa, diante do problema, por exemplo, a pessoa chegou lá, contou um problema familiar, tem um problema de relacionamento com mãe ou com marido, enfim. Ela fala assim, olha, por favor, escolhe uma pessoa para representar, por exemplo, a sua mãe. E aí, dentro daquele grupo de pessoas que estão assistindo esse filme da vida, ela vai falar assim, eu acho que você poderia representar minha mãe. E essa representação não tem nenhuma encenação, não é teatral. Tem que ser real. É real. Não, mas é real. Porque real. Como é baseado na física quântica, a partir do momento que a pessoa entra nesse campo morfogenético, que é científico, esses estudos, inclusive eu explico na minha formação, a pessoa passa a sentir algumas coisas. Né? Ela sente vontade de se aproximar do outro, de afastar. E a cada posicionamento, a forma que ela fica ali, ela sente algumas coisas e tem uma leitura. É como se a gente juntasse letras. Então D com A dá. E aí a gente começa a perceber, por isso que tem um facilitador, que é o constelador, que ele te ajuda a interpretar o que está acontecendo ali verdadeiramente no seu sistema familiar. Por isso que ela é uma técnica tão efetiva, porque além de você ver, é algo real que acontece pela física quântica, todo por um processo reconhecido, não tem mistura, eu não trabalho com mistura de religiosidade, não tem nada a ver com religião, com espiritismo, budismo, xamanismo, não tem nada a ver. É um processo. É uma representação da sua vida, da vida real. Isso, baseado na física quântica. Só que assim, eu não tenho nada contra, cada um com as suas crenças, suas religiões, mas ele é um processo científico. E aí você enxerga, você entende. Eu sempre convido, quando a pessoa fala assim, nossa, mas o que é a constelação? Eu convido a conhecer, porque é só você sentindo o processo, porque ele é um processo que acontece no lado direito do cérebro. Então ele é um processo emocional. Ele não é um processo pensado. E muitas coisas que você vivencia, porque você tem que vivenciar a experiência, você sente a diferença, porque ele acontece no nosso lado emocional, ou self 2, no nosso lado aí da emoção, não da razão. Então eu não fico processando por que acontece isso, o que acontece aquilo, eu apenas sinto. E às vezes muitas pessoas falam assim, eu não sei nem explicar o que é constelação. E é isso mesmo, que constelação familiar não se explica, se sente. Ela não é explicada racionalmente, ela é sentida. E o desfecho dessa representação familiar, que é escolhido lá no momento, que é sentido naquele momento, o desfecho final,
tem a ver mesmo com o que a pessoa está vivendo, sentindo? Sim, 100%, ou pelo menos em todas as constelações que eu fiz, todas foram 100% fiel ao que a pessoa estava vivendo e ela reconhece. Muitas vezes, eu fiz uma constelação na semana passada, que no caso a pessoa escolheu uma pessoa para ser a mãe, ela falou, gente, ela fica igualzinha a minha mãe, como a minha mãe para, como a minha mãe gesticula. Então não dá nem para falar que não funciona. É uma sinergia, então, Márcio? Isso. Todos têm que estar no mesmo... É pela física quântica. Eu passo a sentir algumas coisas pela física quântica. E a pessoa realmente se transforma ali. É como se, entre aspas, fosse a mãe dela que estivesse ali, presente naquele momento. Então eu passo a ter essas vontades, que eu não sei o que está acontecendo lá na casa dela, no sistema familiar dela ou sistema empresarial. Tem vários tipos de constelação. E eu trabalho exatamente com isso, e esse desfecho, a pessoa 100% sai feliz e transformada. Uma vez eu brinquei com um grupo de alunos meus, falei assim, adoraria poder tirar uma foto antes e depois. A pessoa chegando para constelar, para ela se ver e depois de constelar. Porque é outra pessoa, totalmente diferente. Leve, totalmente diferente. Livre, desbloqueia os traumas, se sente amada, se sente vista, compreende as suas dores, melhora o sono, melhora a qualidade de vida. Porque ela se conhece. Ela fala, essa é a minha história e tá tudo bem, eu honro e eu vou reverenciar isso que eu vivi. Porque se eu não tivesse vivido tudo isso, talvez eu não seria quem eu sou hoje. E a gente tem que fazer esse processo, né, de reflexão. Ô, Márcio, esse é um dos processos, recursos para que a gente possa ter uma mente saudável. O que mais? Eu sei que as consultas terapêuticas também. também. No caso eu trabalho com a psicoterapia, que são as consultas psicológicas, no qual a pessoa chega com um determinado problema e a gente pensa junto, ele é um processo. E também nós trabalhamos com o coaching. O coaching como um processo de autodesenvolvimento. E aí esse coaching pode ser voltado para você atingir qualquer resultado que você deseja. Então você chega lá para mim e fala assim, Márcio, eu quero fazer um processo de coaching porque eu quero um novo emprego, eu quero fazer um processo de coaching porque eu quero melhorar minhas finanças, eu quero um processo de coaching porque eu quero melhorar os meus relacionamentos, porque tá ruim hoje o meu relacionamento entre namorados aí, tá ruim, eu quero melhorar. E aí você se conhece. O coaching pode ser aplicado em várias áreas. E é um processo fechado, que acontece em 10 sessões exclusivas, fechadas, todo baseado num processo científico também, no qual você preenche ferramentas, você passa a se conhecer, e aí você vai transformando a sua vida verdadeiramente. E é causado por experiências que te provoquem a sair desse lugar. Então é como se o processo de coaching, eu como coaching, te levasse aonde você quer estar. Então você vai sair hoje desse lugar, e onde você quer chegar? E essa é a minha pergunta. Então eu vou com você, e eu vou te ajudar em 10 sessões a você chegar lá. Então, Márcio, olha, por exemplo, estou com um processo, estou pensando aqui rápido, hoje atual, que a pessoa quer ser um excelente músico e fazer uma turnê internacional. Ok, vamos fazer. Então, vamos verificar o passo a passo do que você precisa para isso. É uma motivação, então, o coach? Ele acontece como um processo motivacional por si só. Porque você percebe a sua força, o seu reconhecimento interno, a sua essência, e fala assim, eu posso, eu me destravo disso. Então, por você se motiva. Não que alguém fica ali te motivando e fala, vai que você consegue. Não é isso, né? Não é livro de autoajuda, mas é um processo. E a hora que você vive em si esse processo, você se transforma. É mudar a vida ali automaticamente. Ô, Márcio, como que a população pode enxergar na pessoa que enfrenta todos esses conflitos que nós colocamos aqui? Porque muitas das vezes a pessoa está tão enfiada no problema que ela mesma não se enxerga. Né? A gente costuma dizer do olho do furacão, né? Como que eu faço para ajudar alguém que está passando por um problema, uma depressão? O que eu faço? Qual o encaminhamento que eu devo tomar? Olha, enxergar? Eu sempre digo o seguinte, né? Existem algumas leis das ordens da ajuda, né? A gente só pode ajudar alguém que queira ser ajudado. Porque até mesmo se a pessoa chegar lá na clínica, no consultório e pedir ajuda e não pedir ajuda, eu não tenho como ajudar. Ela precisa sentir que tem essa necessidade. Mas, Márcio, eu estou percebendo, eu estou com um amigo, porque a gente sempre vai falar ou estar próximo de pessoas que eu preciso de um ombro ali para ouvir. E talvez ela confie muito mais você como amigo dela, né? Então ela pode ser que ela desabafe, que ela abra. Nesse momento que ela abra, que você percebe, se você tiver a liberdade, comenta. Fala, você já pensou em procurar, por exemplo, a clínica de psicologia do Márcio, a ciência de triunfo, né? Você consegue procurar uma ajuda profissional,
né? Vai dar uma olhadinha nisso e dá um start, planta uma sementinha, para que talvez a pessoa abra os seus olhos ali para perceber que ela precisa de ajuda. Porque às vezes a gente fala assim, não, eu tenho amigos, eu converso com os meus amigos, eu vou no bar. E não adianta, você precisa de um profissional habilitado para atingir o ponto que você precisa. Você passou a vida inteira com as pessoas passando a mão na sua cabeça, cuidando de você, te colocando no colo, te protegendo de determinado problema, determinada situação. Mas ninguém deu a ferramenta para você sair dali. Então a mesma coisa, você fala, ó, continua no buraco que tá tudo bem. A gente só passa a mão na cabeça. E quando a pessoa procura uma ajuda profissional, ela tá falando, não, peraí, ó, deixa eu te ajudar, toma aqui uma pá, uma corda, vamos sair daí, o que faz? Quer uma escada? E aí a gente tem ferramentas para te ajudar a sair desse lugar, entendeu? Então, assim, se houver a oportunidade e a pessoa desejar, né, comente, fala, ó, talvez seja necessário você procurar ajuda, falar com um profissional habilitado para isso. ONGs, igrejas, tudo pode estar ajudando nessa... Eu acredito que sim, mas isso precisa fazer sentido para a pessoa. Talvez a pessoa vá na igreja e fale assim, ó, Márcio, na igreja eu percebi que eu tenho um lugar mais de paz, eu fico mais tranquilo, mas não resolve o problema. É a mesma história do remédio. Eu não sou contra remédio, né? Eu acho que muitos pacientes meus precisam estar medicados para eu conseguir atendê-los, mas o remédio não resolve o problema, ele só tira a dor. O problema ainda continua ali. Então, o que você vai fazer para resolver o seu problema? Por exemplo, a pessoa chega lá e fala, Márcio, eu preciso tomar um remédio, ou eu tomo um remédio para ansiedade, porque o meu trabalho me estressa demais. Tá, e o que você está fazendo para resolver o estresse que você sente no trabalho? Ah, não, eu tomo um remédio. Tá, não, mas tomar o remédio é só tirar a dor. Ah, lá eu vou no trabalho e fico mais tranquilo. Tá, mas e aí? O trabalho não vai mudar, é você que tem que mudar. E aí é esculpir quem realmente você é, né? Esculpir essa sua essência para estar bem verdadeiramente no trabalho sem precisar do remédio. O remédio deve ser uso temporário. É a mesma coisa aí nos processos, né? Se eu vou na igreja, pode ser que eu me sinta bem, que faça sentido para mim, procuro uma ONG, vou fazer caridade, vou ajudar, fazer filantropia, eu acho ótimo. Mas desde que faça sentido, mas porém não resolve o problema. Então sempre deve procurar um profissional para falar. E como que eu vejo no comportamento da pessoa que apresenta esses problemas, geralmente quais são os primeiros sintomas? Os sintomas depende porque cada caso é um caso. Às vezes as pessoas podem estar sorrindo e estarem tristes por dentro. Então quem verdadeiramente sabe quem está precisando de ajuda é a própria pessoa, então, né? Porque às vezes um diálogo. Isso, porque o que acontece? Às vezes a pessoa está lá no trabalho super sorridente, feliz, você nunca imagina que poderia acontecer alguma coisa. Ou a pessoa entrar numa crise depressiva, passar por um episódio mais traumático, porque ela está sorrindo sempre. E é por isso que às vezes a gente assusta e fala, nossa, aconteceu um caso de suicídio e a pessoa estava super bem. Não é que ela estava bem. Ou olha para uma pessoa assim que jamais a gente imaginaria que poderia ter uma depressão. Sim, exatamente. Síndrome do pânico. Nós tivemos casos de famosos. Sim, né? É famoso, não tem depressão. Claro que tem, passa por momentos difíceis na vida que eu não sei lidar. E aí sim, a pessoa, ela mesma, quando ela se sentir com essa angústia, com essa vontade de ficar quietinha, com essa vontade de não existir mais, com passar pelo problema, mudar, né? E procurar ajuda para isso, para sair desse lugar. Mas a pessoa talvez possa passar um lapso aí que ela te demonstre. Ah, talvez hoje eu não esteja muito bem, talvez você sinta e perceba que ela não está sorrindo como ela sorria antes, que algo pode estar acontecendo. E aí talvez perguntar, tá tudo bem, aconteceu alguma coisa? E indicar ajuda profissional. Mas ela mesma reconhece, porque eu só consigo ajudar quem quer ser ajudado. É verdade. Então, primeiro é a pessoa mesmo. É a pessoa que tem que ser por você, por ela mesma. Porque ninguém pode ser mais importante que ela. Ninguém vai existir por ela. É lógico que existem papéis importantíssimos assim na sociedade, no contexto familiar, né, que eu creio assim que ajuda muito, mas em primeiro lugar a pessoa, né? Sim, porque ninguém é mais importante que a pessoa. Você só existe por causa de você. Você só faz a sua vida por causa de você. Você só trabalha no lugar que você trabalha por causa de você. Você só criou uma família por causa de você. Ninguém é mais importante que você. E a gente não entende isso. Então, se eu sinto que eu não estou bem, que eu estou passando por estou estressado, estou cansado, estou irritado com tudo, tenho vontade de ficar quieto, não tenho vontade de trabalhar, fico remoendo o problema, fica um pensamento lá, assim, sabe, que me desgasta e toda hora eu estou pensando naquele problema, procura ajuda profissional.
Não é que você é louco, é que apenas naquele momento você não está conseguindo digerir isso. É igual quando a gente come uma comida que não cai bem e aí ela fica rodando ali dentro da gente, né? A gente precisa dar uma acalmada para entender e digerir esse alimento. Márcio, e esses serviços particulares que você faz em sua clínica, existem eles na rede pública? Existe. Hoje a gente tem CAPES que tem atendimento, as universidades mesmo têm os atendimentos tanto da área de psicologia, psicodiagnóstico, que pode ser procurado, é gratuito. A minha clínica desenvolve um trabalho social, é uma clínica social, eu tenho uma parte dela que é feita justamente por terapeutas que são formados comigo, que não são psicólogos, são terapeutas que fizeram formação comigo e eles atendem a comunidade, atendem pessoas a um preço assim, simbólico mesmo para ajudar a população e tem os serviços, os processos. Qual o nome da sua clínica, Márcio? E quais são os serviços que a população são prestados para a população? Certo. De preferência esses gratuitos. Então, hoje tem os atendimentos terapêuticos que acontecem por alunos que são formados comigo, tá? Dentro de um processo de constelação familiar, entendendo da abordagem sistêmica. Tá? Esses serviços que a gente tem social, é preciso fazer um agendamento, pode procurar, a gente tem nossa central de atendimento. Mas tem os serviços, os processos, tanto de coaching, de constelação familiar, que aí acontece tanto na clínica quanto na Ciência de Triunfo. Para as pessoas que querem conhecer o trabalho da clínica, tem a nossa página no Facebook, que é Fale com um Psicólogo, e aí você vai achar a Clínica de Psicologia Márcio Ferreira, né, pelo nome mesmo. Isso. E aí tem também a Ciência de Triunfo. A Ciência de Triunfo é um instituto que eu criei, um instituto de desenvolvimento humano, no qual a gente faz vários eventos, palestra, dá cursos, treinamentos, formações, workshops, que é justamente para desmistificar algumas coisas. Por exemplo, quinta-feira agora, às 8 horas da noite, acontece um evento na Ciência de Triunfo, que fica no mesmo prédio da clínica, que é um evento gratuito. Onde fica o prédio da clínica? Fica aqui próximo do fórum, em Ribeirão Preto, e eu tenho também a unidade em Barretos, que eu tenho duas unidades, que fica próximo ao Hospital do Câncer. Aqui em Ribeirão fica próximo ao fórum, aqui na Nova Ribeirânia, e na Ciência de Triunfo, nesse Instituto de Desenvolvimento Humano, na quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente tem um evento que é gratuito, a gente está falando de uma parte social aí para ajudar a comunidade, no qual a gente exibe um filme, passa um filme, o filme que a gente vai exibir essa semana é um mega romântico, e ele é mega romântico porque ele tem 3 R's mesmo, que é um grande clichê, uma comédia aí que uma menina, uma moça, não conseguia se apaixonar, ela achava péssimo, brega, sentir amor, e aí a vida dela vira um grande filme romântico, e no qual ela passa por várias situações aí, clichê, é uma grande comédia. Após o filme, a gente conversa sobre isso. Então a gente faz debate, a gente tem vivências sistêmicas de constelação, ou então até mesmo processos de coaching. Então, no caso, a gente acaba destravando e vivenciando isso. É gratuito, precisa fazer a inscrição pelo site. Até depois posso disponibilizar, ou então você entra direto na página da Ciência de Triunfo, que você encontra a gente lá, já tem o evento, tudo certinho, você reserva a vaga, porque as vagas são limitadas. Então precisa reservar com antecedência, e por ser gratuito esgota rapidinho. Você já falou onde a clínica fica localizada, os serviços. Considerações finais, Márcio? Bom, eu gostaria muito de agradecer pelo convite, poder falar sobre algo saudável, tirar essa grande camada, essa nuvem aí do que as pessoas acham que é terapia, acham do que é o coaching, né, de desconhecer o processo de constelação familiar. Eu acho que isso pode ser muito mais acessível à população, no sentido das pessoas conhecerem e não ter tanto medo de se conhecer, né? Então eu agradeço. Desmistificar essa ideia, sim, né? com certeza. Então eu agradeço pela oportunidade de vir falar de coisas boas, de saúde mental, né? A gente começou falando que se a gente for pensar realmente ao pé da letra o que é saúde mental, ninguém está saudável, né? Então todo mundo tem seus problemas. Todo mundo tem seus desafios, problemas. E qualquer probleminha é uma desequilíbrio na saúde mental. Hoje a nossa mente aí é que comanda tudo, comanda corpo, comanda o que você fala, o jeito que você age. Então olhar, né, que é a oportunidade de olhar mais para essa saúde. Quando eu me conheço bem, aí eu chego onde eu quiser, ninguém me segura. O céu é o limite. Com certeza. Eu que agradeço, tá, Márcio? Obrigado pela sua participação. Tive a oportunidade de conhecer o seu trabalho e
fiquei encantado, Que né? bom, muito feliz. Muito bom mesmo. Você projeta uma vida, né? Você vê o espelho da sua vida, né? E sou muito grato. Que Hoje, bom. muitos problemas que eu passo e que eu enfrento e resolvo com tanta tranquilidade. Te falei recentemente que eu passei por um problema muito sério, né? E as pessoas perguntam, como você consegue? Porque eu já consigo buscar esse equilíbrio, né? São ferramentas, você teve, né? Ferramentas para lidar com esse processo. Então, assim, é valorizar a vida, né, Márcia? E depois fica fácil, né? Depois que a gente tem ferramenta, aprende a usar a ferramenta, fica tão fácil a gente seguir, viver feliz. Por que a gente precisa viver infeliz? Só consigo as coisas se for com sacrifício. Quem falou que precisa ser suado, difícil? Não, a vida é fácil, ela é gostosa de ser vivida. Verdade. E é isso, ouvinte. Além de... Foi uma consulta, né? Uma consulta terapêutica, psicológica. E é essa a ideia do programa de hoje. Que você tenha uma saúde mental equilibrada, que você viva bem, se conheça e viva com harmonia aí, tá bom? Então, muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos de volta na próxima terça-feira, trazendo mais um tema de interesse público à nossa população, tá bom? Esse foi o entrevista de hoje com Saúde Mental com Márcio Ferreira, da clínica que tem o próprio nome, Márcio Ferreira, tá bom? Agora são exatamente 18h59, terça-feira, 2 de abril. Muito obrigado e até a próxima semana. Você ouve Rádio Unaerp.